Olá, a paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva com um foco na lição para aprendermos sobre os dons de poder. Sua interação é muito importante para impulsionar esse vídeo na plataforma do YouTube. Assista o vídeo até o final, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, deixe seu like ou seu dislike. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, lembre aí de acionar o sininho para você receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. Faça seu investimento neste canal clicando no ícone do coração. Conto contigo nesse ministério. O textuário da lição bíblica de hoje é Atos capítulo 8, versículo 6, que diz: E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Como verdade aplicada, o bispo Eudes do Carmo, ele afirma que cada discípulo de Cristo deve desejar e buscar os dons espirituais para o cumprimento da missão de evangelização e edificação da igreja. Os textos de referência estão no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 12 e 13, onde Jesus revela que seus discípulos eles seriam capacitados a realizarem obras extraordinárias, até mesmo obras maiores do que as que Jesus realizou no seu ministério terreno, podendo pedir a Deus Pai o que quisesse que seria feito por ele, mediante aí o ato de a pessoa acreditar nele, acreditar em Cristo. O segundo texto é Hebreus, capítulo 11, versículos 1 e 6, onde a fé é definida e também é colocada como sendo a condição sem a qual é impossível agradar a Deus. No ato da obra criacional, Deus dotou o ser humano de capacidade criativa, capacidade de realização e de ação e reação nos mundos natural e material. No entanto, no mundo espiritual, o ser humano, como membro do corpo de Cristo, que é a igreja, ele precisa de poder sobrenatural, já que os poderes espirituais, eles transcendem, ultrapassam os limites do poder humano. Seria uma batalha infinitamente desigual e previamente perdida para o ser humano se Deus deixasse de prover poder sobrenatural à igreja para ela atuar apenas na terra com o poder humano que é extremamente limitado. Por isso, o cristão precisa se apoiar em Deus para ver manifestado em si os dons que o capacitam a se dispor de um poder sobrenatural. Como os dons espirituais são capacitações sobrenaturais de Deus, nesse segundo grupo de dons, os dons de poder, Deus ele demonstra seu extraordinário poder na vida do cristão, pelo cristão e através do cristão, por meio do dom da fé, dos dons de curar e do dom de operação de maravilhas. Esses três dons de poder também são conhecidos e nominados de dons de ministério à igreja e ao mundo, já que esses dons capacitam os membros do corpo de Cristo a agir de forma sobrenatural no exercício ministerial, ultrapassando todos os limites de criatividade, de poder de realização e de autoridade humana. O dom da fé vai além da fé classificada nas Escrituras como sendo o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. O dom da fé é diferente da fé natural que Deus deu a cada pessoa para a pessoa acreditar nas evidências naturais e lógicas, pois esse tipo de evidência exige que tudo na natureza tenha que ter efeitos satisfatórios. É diferente da fé salvífica, que é despertada pela proclamação do Evangelho, gerando a convicção de que os fatos do Evangelho são verdadeiros, que a pessoa é uma pecadora e que ela precisa se valer do sacrifício de Cristo, que pagou o preço pelo perdão dos seus pecados e lhe oferece salvação. É diferente da fé como doutrina, como um tratado teológico, que as pessoas precisam se ajustar a ele para terem propriedade em declarar que estão vivendo de acordo com a vontade de Deus e que por isso Cristo habita nela. É diferente da fé como virtude do Espírito Santo, que dá força ao cristão e que deve ser cultivada pelo crente para ele conseguir dar sequência na jornada cristã de forma resiliente, sustentável e vencedora. O dom da fé condiciona os servos e servas do Senhor a realizar feitos incríveis, classificados como milagres por serem inexplicáveis pelo raciocínio humano. A galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11 traduz bem as características do dom da fé dado por Deus aí a homens e mulheres comuns para terem a certeza de coisas que eles não poderiam ver e nem provar. Por isso, eles continuaram avançando na exclusiva dependência de Deus em meio a circunstâncias adversas e aflitivas até ver concretizados os objetivos buscados. O dom da fé gera na pessoa poder sobrenatural para ser usado por ela em momentos que só uma intervenção divina
pode mudar as circunstâncias contrárias. Trata-se, portanto, de uma fé especial, de uma fé milagrosa, de uma manifestação do Espírito Santo, visando algo que seja útil e imprescindível, algo que esteja plenamente de acordo com os propósitos divinos, algo que não seja apenas para atender interesses pessoais isolados da vontade de Deus. De acordo com o escritor Craig Keener, essa fé especial, essa fé autêntica, ela visa realizar a comissão de Deus, realizar aquilo que Deus chama a pessoa para fazer. O dom da fé também inclui a capacidade de inspirar a fé em outras pessoas, como fez o apóstolo Paulo quando ele estava a bordo do navio em meio a uma furiosa tempestade. Essa fé especial, ela não é conferida de igual modo a todas as pessoas, mas apenas algumas pessoas e em cumprimento de missões especiais dadas por Deus, como pode ser visto em várias oportunidades no Antigo Testamento, como nos casos em que, cercado pelo exército de Faraó e pelas montanhas, Moisés ele tocou com seu cajado nas águas do Mar Vermelho, as águas se abriram, o vento que abriu as águas não teve nenhum efeito sobre as pessoas e sobre os animais que passaram em terra seca naquele corredor. A superfície do solo marinho se transformou numa plataforma plana para que ocorresse a travessia dos hebreus com seus pertences. O profeta Elias, ao desafiar os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera para provar de fato quem era realmente o Deus vivo, clamou a Deus e desceu fogo do céu, consumiu o holocausto em cima do altar e consumiu também a água que enchia o rego em redor do altar. O profeta Daniel, ele evidenciou ter recebido de Deus o dom da fé, já que, por preservar de forma resiliente a sua vida devocional de oração diária, ele não temeu saber que estava em jogo a sua própria vida. Ele foi jogado na cova dos leões, passou a noite entre os leões e nenhum leão o atacou. No Novo Testamento, um grande exemplo de fé foi o apóstolo Paulo que, durante o naufrágio, enquanto ele estava sendo levado preso a Roma, incentivou seus companheiros a se alimentarem, confortando a eles de que nenhum deles morreria. Na ilha de Malta, enquanto eles estavam ali preparando uma fogueira para se aquecerem do frio após aquela grande tempestade, uma cobra venenosa o atacou. Paulo apenas sacudiu a mão e derrubou a cobra no fogo. Quanto aos dons de curar, trata-se da capacitação sobrenatural dada pelo Espírito Santo para que o cristão promova, sem o uso de medicamentos ou de terapias, a restauração da saúde de alguém que esteja aí debilitado por enfermidades físicas, psicossomáticas ou enfermidades emocionais. O termo dom está aqui no plural, dons, pois não há um único dom de curar, mas dons de curar para quaisquer tipo de enfermidades de acordo com as necessidades de casos específicos e também em ocasiões específicas. Em Atos 3, por exemplo, Pedro ele foi usado por Deus de forma sobrenatural para curar um homem com deficiência nas pernas que estava ali pedindo esmola na porta do templo em Jerusalém. Em Atos capítulo 14, versículos 8 a 10, Deus usou Paulo para curar um homem que nasceu paralítico dos pés e que nunca tinha andado. Em Atos capítulo 20, versículos 9 a 12, o jovem Eutico ele caiu de uma janela do terceiro andar do prédio, veio a óbito e o apóstolo Paulo devolveu com vida à comunidade local. Ao longo da história da igreja, diversas pessoas vêm sendo usadas por Deus para curar diferentes tipos de enfermidades. Muitos são os casos que as pessoas usadas por Deus realizam curas pelo poder do nome de Jesus, mas somente algumas enfermidades são curadas e outras não. A relevância destes dons para a Igreja de Cristo é a mesma de quando Jesus enviou 35 equipes de 2 evangelistas para irem por todas as cidades e lugares para anunciá-lo, e Jesus lhes disse: curai os enfermos. Isso porque a cura de enfermidades físicas, psicossomáticas e emocionais fazem parte do plano redentor realizado por Cristo na cruz. Além do perdão dos pecados, Jesus ele oferece qualidade de vida às pessoas, pois na cruz, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Em Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus, ele falando de si mesmo, ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim,
pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Nas instruções finais aos seus discípulos, Jesus lhes disse: E estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Os dons de curar ratificam a mensagem do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus ele pode curar por meio da fé de quem recebe a oração de cura, como também por meio da fé de quem ora e ministra a cura da enfermidade do corpo, da alma e do espírito sobre a vida de alguém, seja essa pessoa cristã ou não. O pastor e escritor Antônio Gilberto, ele pondera que os dons de curar abrangem o ser humano em sua totalidade e operam de várias maneiras. Através da palavra que é ministrada e promove cura em quem ouve, através da manifestação de algum outro dom, através de uma palavra de ordem determinando que a enfermidade seja curada, através da unção com óleo e da imposição de mãos, através da oração intercessória por uma pessoa que esteja distante, por meio de um olhar ou de outras formas, pois Deus ele não está preso a rituais ou a formalidades humanas. Um detalhe importante que deve ser observado é que ninguém pode dizer que possui esse dom, pois os dons de curar são manifestados pelo Espírito Santo em ocasiões específicas que exigem esse mover sobrenatural na vida do cristão. Os dons de curar nunca devem ser apropriados por quem quer que seja. Parafraseando o que disse o Dr. Stanley Orton, cada cura necessita de um dom especial. Cada pessoa é curada por Deus por meio do dom manifestado e não pela pessoa que ora ministrando a cura, de forma que Deus receba toda a glória pela cura efetivada. O cristão deve permitir a atuação do Espírito Santo em sua vida de forma a agradar a Deus e não a si mesmo. Vale frisar que vai ter momento em que Deus, dentro dos seus propósitos eternos, não efetivará a cura de uma determinada enfermidade que a pessoa esteja orando para que ocorra a cura e que essa mesma pessoa já tenha sido usada por Deus para ministrar a cura da mesma enfermidade na vida de outras pessoas. Para o escritor e pastor Elienay Cabral, os dons de curar envolvem dois propósitos básicos. O primeiro é atestar o poder do Evangelho com o objetivo de glorificar a Deus, e o segundo é o de amenizar o sofrimento humano mediante o grande amor de Deus. O bispo Oeides, ele frisa em seus comentários que os dons de curar nunca terão como propósito relegar a cura de alguém aí por meio dos recursos da medicina. Os médicos eles são instrumentos nas mãos de Deus para tratar as mazelas humanas e isso precisa ser reconhecido e considerado. Quanto ao dom de operação de maravilhas, trata-se da manifestação sobrenatural do Espírito Santo na vida do cristão para realizar obras extraordinárias, alterando a ordem natural das coisas e conseguindo feitos considerados improváveis. Assim como os demais dons, este dom não é por mérito humano. Engana-se quem pensa que seja ou que detenha esse ou outro dom. O dom de operação de maravilhas trata-se de uma manifestação sobrenatural extraordinária para eliminar quaisquer dúvidas de que todo o poder pertence a Jesus Cristo. O cristão deve desejar e buscar ser usado por Deus com esse dom, mas deve ter maior cuidado ainda para não se vangloriar. Deve atribuir sempre toda a glória ao nome do Senhor e utilizar esse dom para a edificação da Igreja de Cristo. As maravilhas, os milagres realizados por Deus por meio deste dom são os mais variados possíveis, resultado das ações do poder grandioso e sobrenatural de Deus na vida dos seus servos e suas servas. O contexto bíblico geral, ele atesta por meio de relatos verídicos e até comprovados pela ciência, Deus realizando obras extraordinárias, obras infinitamente além da capacidade de realização e da compreensão humana, com o objetivo de levar a cabo o propósito de abençoar seus servos, dando-lhes livramentos e provisões em situações fora do controle humano. Dentre tantos relatos da manifestação do dom de operação de maravilhas no Antigo Testamento, o bispo Oeides ele menciona em seus comentários os seguintes: a realização de fenômenos na natureza, a abertura, a divisão do mar e de rios, a transformação de águas, a provisão e multiplicação de alimentos, a retenção do sol e da lua por quase um dia inteiro, o retrocesso no relógio de Acasa em 10 graus, demolições, quedas de muro, casa e de altar, ressurreição. No ministério terreno de Jesus, por meio da ação sobrenatural do Espírito Santo, o dom de operação de maravilhas também foi manifestado na vida dele para ressuscitar os mortos, transformar água em vinho, multiplicar pães e peixes, andar sobre as águas,
e também acalmar a fúria da natureza. Observe-se que o dom de operar maravilhas sempre visa socorrer pessoas necessitadas, como sinal de que Deus ele chama e atrai as pessoas para ouvir a mensagem de redenção por meio de Jesus Cristo, como a única forma de a pessoa garantir de fato qualidade, sustentabilidade de vida espiritual, como também física e material. O bispo Aídes ele menciona ainda os relatos do dom de operação de maravilhas na realização de milagres que sempre acompanham e confirmam a pregação do Evangelho, credenciando os apóstolos e demais obreiros da igreja cristã como enviados por Deus para realizar a missão de evangelizar o mundo, de alcançar as pessoas para Cristo. Em Atos capítulo 3, versículo 1 a 12, Pedro ele ministrou a cura milagrosa na vida de um homem que era paralítico desde o nascimento, momento que Pedro ele aproveitou para transmitir às pessoas a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. A exemplo que ocorreu no ministério de Jesus e dos apóstolos, que foram marcados por grandes maravilhas sobrenaturais, como credencial divina para o exercício ministerial, o dom de operação de maravilhas, ele continua disponível à Igreja de Cristo até o momento quando ocorrer o seu arrebatamento. De acordo com o pastor e escritor Estevão Ângelo, o dom de operação de maravilhas tem como objetivo despertar as pessoas para refletirem sobre suas condições espirituais e reconhecerem a soberania divina, contribuir para que o nome de Deus seja glorificado, demonstrar aprovação no ministério cristão e contribuir para a expansão do Evangelho. Portanto, os dons de poder são dons que capacitam os membros do corpo de Cristo a agir de maneira sobrenatural. O dom da fé, os dons de curar e o dom de operação de maravilhas foram manifestados na vida de Jesus e exercido por ele durante o seu ministério, e da mesma forma foi manifestado na vida dos apóstolos, e o Cristo ressurreto continua disponibilizando esses dons para que o cristão, como igreja, cumpra a sua missão de evangelizar o mundo com a mensagem libertadora e transformadora do Evangelho. Mediante o poder do Espírito Santo, o cristão pode se fundamentar e aguardar as coisas que ainda não vê, mas se espera, bem como agradar a Deus. Pode curar diferentes tipos de enfermidades e pode intervir de forma sobrenatural no andamento habitual da natureza, interrompendo ou alterando a sua ordem costumeira mediante o poder do Espírito Santo. Os dons de poder continuam disponíveis à igreja e, como igreja, cada cristão deve desejar, buscar e, com muita responsabilidade, se deixar ser usado por Deus para realizar a obra na terra pelo poder do Espírito Santo, para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.